livro de 1 de Coríntios, capítulo 11. O título aí está resumido, porque o título seria Primeira Carta aos Coríntios, ou Primeira Epístola aos Coríntios. O livro de Coríntios, olha para mim, para quem gosta um bocado de história, conhecimento. O livro de Coríntios é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um dos grandes pioneiros da evangelização, um dos grandes homens de Deus. Apóstolo Paulo foi aquele homem que apareceu anos depois de Jesus ter subido. Apóstolo Paulo não andou com Jesus. Apóstolo Paulo era um gentio, tanto como nós aqui éramos gentios. Gentios são aquelas pessoas que não conhecem a verdade, que não conheciam a verdade, que pela graça de Deus se convertem ou se converteram. Então o apóstolo Paulo era um gentio, mas o apóstolo Paulo depois se converteu. Irmãos, escutem lá isso que eu vou dizer agora. Apóstolo Paulo, depois da morte na cruz e a ascensão de Jesus, apóstolo Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Apóstolo Paulo foi um dos homens que perseguiu aqueles que anunciavam o evangelho. Apóstolo Paulo, na altura, era um homem que pertencia, no meu entender, à magistratura naquele tempo, lá em Jerusalém. Apóstolo Paulo pertencia à magistratura, de tal modo que apóstolo Paulo emitia cartas, emitia sentenças, emitia notas para notificar apóstolos, para matar apóstolos, para prender os apóstolos, todos aqueles que falavam de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo os perseguia. Apóstolo Paulo mandava prender, mandava chicotear, mandava matar. Disse de passagem até que apóstolo Paulo presenciou a morte do primeiro mártir do Evangelho Novo Testamento, de Estevão. Estevão foi aquele homem que foi apedrejado por aqueles que perseguiam o Evangelho. Estevão foi apedrejado até a morte. E depois o espírito dele foi arrebatado. Apóstolo Paulo esteve com aqueles que apedrejaram a Estevão. Ou seja, apóstolo Paulo, antes de se converter, era avesso ao evangelho. Apóstolo Paulo, antes de se converter, falava mal da igreja, perseguia os apóstolos, matava os apóstolos. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, era difícil pregar o evangelho. Naquele tempo era difícil falar de salvação. Naquele tempo era difícil falar de Jesus Cristo. Hoje, nos dias atuais, neste século, nós somos agraciados porque nós pregamos na rua, nós abrimos igrejas, pregamos na televisão, pregamos na rádio. Não se persegue como naquele tempo. A única dificuldade que há hoje é de encontrar pessoas disponíveis, dispostas para pregar o evangelho. A única dificuldade hoje é de encontrar mulheres e homens de Deus que deixam tudo pela causa de Cristo, para evangelizar, para convidar pessoas, para vir à igreja, para servir a Deus. Essa é a dificuldade. Mas a perseguição hoje não é como naquele dia. Como eu dizia, apóstolo Paulo perseguiu muito a igreja. Apóstolo Paulo levou muitos homens de Deus a serem chicoteados, a serem mortos. Apóstolo Paulo era um gentio, não conhecia a verdade, ele perseguia a igreja. Até que um dia, veja só, um dia desse, apóstolo Paulo foi visitado pelo próprio Jesus Cristo, porque Jesus já tinha plano com ele. Apesar de apóstolo Paulo ser um gentio, o Senhor Jesus tinha planos com ele. Aqui talvez no nosso meio há pessoas que antes de vir à igreja, antes de aceitar a Cristo, você talvez perseguia a igreja, você falava mal da Bíblia, falava mal dos cristãos, você insultava, gozava, zombava, porque você não conhecia a verdade. Apóstolo Paulo também era assim. Só que apóstolo Paulo foi visitado pelo Senhor no Espírito, ele foi arrebatado.
E o Senhor Jesus disse: apóstolo Paulo, por que você persegue a minha igreja? Por que persegue os pastores? Por que persegue os apóstolos? Ele foi arrebatado, foi preparado, foi lavado. Deus fez um trabalho espiritual em apóstolo Paulo. E depois que passou a fase de preparação do apóstolo Paulo tornou-se num grande apóstolo de verdade. Tornou-se num grande evangelista, num grande missionário. Foi o apóstolo Paulo que depois levou o evangelho para muitas zonas da Ásia. Saiu dali de Israel, foi para a Grécia, foi para Roma, foi para os países vizinhos, mandou missionários para a Índia naquele tempo. Apóstolo Paulo, depois que se converteu, ele dedicou a vida dele pelo evangelho. E apóstolo Paulo, enquanto ele viajava, enquanto ele fazia o seu trabalho evangelizando, também foi perseguido. Começou a ser perseguido, de tal modo que as pessoas, quando viam o apóstolo Paulo a evangelizar, a chegar em Éfeso, a chegar em Áquila, a chegar em cidade, a chegar em Corintos, para abrir igreja, para evangelizar, as pessoas começaram a dizer: mas não é aquele Paulo que perseguia a igreja? Mas não é aquele Paulo que mandava prender os apóstolos? Mas não é aquele Paulo ali que falava mal? Hoje ele prega. E apóstolo Paulo sentiu na carne a dor do evangelho, porque assim como ele mandou matar, perseguiu, também foi perseguido. Várias vezes apóstolo Paulo foi chicoteado, foi zombado, insultaram, cuspiram, lhe perseguiram, lhe humilharam por causa do evangelho. Mas apóstolo Paulo não desistiu de pregar o evangelho. Apóstolo Paulo continuou a pregar o evangelho. E numa dessas vezes, numa dessas ocasiões, apóstolo Paulo escreveu uma carta para Corintos. Apóstolo Paulo já havia estado em Corintos. Ora, Corintos, naquele tempo, era uma das cidades mais influentes da Grécia. A Grécia hoje, que nós conhecemos. Corinto era uma das cidades influentes, era a metrópole, era uma cidade lá poderosa da Grécia, onde ele tinha estado, abriu a igreja e ele foi para outras cidades. Então, enquanto ele estava em outras zonas, ouviu dizer que lá em Corinto havia problemas. Então o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Naquele tempo, vocês sabem, naquele tempo não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia e-mails, não havia internet, não havia telefones. Era tudo com base na carta, caneta de pena, naquele tempo. E o apóstolo Paulo fazia cartas. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corintos. Ora, Corinto ficava na antiga Grécia, era uma metrópole. A Corinto tinha a igreja que o apóstolo Paulo havia levantado. A igreja de Corinto, naquele contexto, naquele tempo, era uma igreja, até a Bíblia diz que a igreja de Corinto era uma igreja cientificamente arrogante. Ou seja, Corintos, lá em Grécia, era uma cidade onde estava cheio de doutores, estava cheio de intelectuais, estava cheio de sábios naquele tempo. Aí a igreja de Corintos estava cheia de doutores, engenheiros, de sábios. A igreja de Corintos era uma igreja onde as pessoas eram muito prósperas. Ora, era a metrópole, a cidade mais importante, das mais importantes da Grécia. As pessoas que iam para a igreja lá eram pessoas poderosas. Mas a igreja de Corinto era moralmente corrupta. A igreja de Corinto tinha 3 características. Primeiro, era arrogante academicamente, cientificamente, ou seja, estava cheio de doutores, engenheiros, pessoas que sabiam de tudo naquele tempo, sábios naquele tempo. A igreja de Corinto era uma igreja de pessoas prósperas. A igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja próspera e de pessoas sábias, era uma igreja moralmente corrupta. O que significa isso, pastor? Apesar de ser uma igreja cheia de doutores, de engenheiros, de pessoas com posses, de pessoas ricas, de pessoas da classe média alta, classe alta naquele tempo,
eram moralmente corruptos, ou seja, eram pecadores, bebiam, fumavam, adulteravam, tinham idolatria, mas iam para a igreja. Mas andavam no pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios. E a carta aos Coríntios, a epístola aos Coríntios, foi para resolver os problemas que havia em Coríntios. Havia muitos problemas em Coríntios, arrogância, havia muito pecado. Havia discussão entre irmãos, discussão entre crentes, ao ponto de alguns crentes discutirem entre eles e irmãos da mesma igreja irem para o tribunal, irem para as esquadras. E o apóstolo Paulo repreendeu naquele tempo e disse: mas o que é isso? Vocês são de Jesus, nós somos cristãos, nós somos crentes. Como é que vocês têm problema entre vós e vocês levam vossos problemas, vão para o mundo, para serem julgados pelo mundo? Não seríamos nós a julgarmos o mundo? E meus irmãos, as contas bem feitas, as coisas bem feitas, deveria ser a igreja a julgar o mundo, e não nós, igreja, sermos julgados pelo mundo. Porque é expectável, ou se esperava, que a igreja no seu todo fosse uma igreja santa, uma igreja pura, de pessoas honestas, leais, de pessoas que andam na lei, obedientes, de pessoas cheias de bons valores, valores morais, espirituais, ao ponto de estarem em condições para julgar o mundo. Mas infelizmente, como eu pregava dias passados, está difícil. Nós encontramos situações em algumas igrejas em que irmãos da mesma igreja têm querelas, têm discussões, discutem, vão para a esquadra, vão para a pique, vão para a polícia. Veja só, irmãos da mesma igreja chegam a esse ponto, quando deveriam sentar na igreja, serem aconselhados pelo pastor, orarem, repreender o demônio e chegar a uma conclusão. Nós como crente, você como crente, deveria aconselhar a sua família. Você como cristão deveria aconselhar os seus colegas, os seus vizinhos. Você como crente, como quem conhece a palavra, como quem conhece a Bíblia, você devia ser um conselheiro na tua zona. Devia ser aquela pessoa que as pessoas procuram para pedir conselho. Há um exemplo que eu costumo dar. Você sabe que há famílias que às vezes têm reuniões familiares. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Reuniões familiares para dirimir, para resolver problemas familiares. As pessoas combinam, se reúnem numa casa, e às vezes você chega primeiro, chegam os outros, vão chegando, e vocês reclamam: mas nós temos combinado 15 horas, são 16 horas, chegamos há muito tempo, vamos lá começar a reunião. E alguém na família diz: não, ainda falta alguém. Não é verdade? Não podemos começar enquanto o fulano não chegar. Ainda falta alguém. E você: não, mas nós estamos aqui, mas eu estou aqui. Diz: não, falta alguém. Falta alguém. Porque é alguém que acham que é importante, que não podem fazer sem ele, não podem tomar decisões sem ela, não podem falar nada sem a pessoa chegar. Esse papel deveria ser do cristão, do crente. De você ter uma reunião familiar, as pessoas não começarem antes de você chegar. Ainda que os outros digam: não, nós estamos aqui. Vão dizer: não, ninguém chegou ainda. E quando você chegar, dizer: agora já chegou Cristina, já chegou João, já chegou Benedito, podemos começar agora. Então, compreender, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Então, em Coríntios havia muitos problemas, e o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas. Escreveu a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, cujo objetivo era de corrigir os problemas morais, espirituais, legais, culturais, até sobre casamentos, sobre relacionamentos. Ele queria corrigir isso tudo. E se você for a ler a carta aos Coríntios, desde capítulo 1 até o fim, vai ver que o apóstolo Paulo está a repreender o Coríntios, está a exortar o Coríntios, está a educar a igreja do Coríntios. Como também ele abordou a questão da Santa Ceia, que é o que nós vamos ler aqui agora. Capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 11, aliás, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz o seguinte:
Tem um título aí, né? Leia um título. Diz o que é o título. Diz o que é o título. Disseção. O que é disseção? O que é disseção? Divergência, discussão, não é isso? Então, olhem para mim. Estão a ver, né? Que até no aspecto da Santa Ceia havia divergência. Havia o quê? Havia o quê? Divergência, havia discussões, havia desentendimento em Coríntios. Não sabiam. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu a missiva, a carta, a epístola, para corrigir, para educar, para mostrar ao povo de Coríntios como deveria proceder com a Santa Ceia. E olha para mim, e essa dissensão até hoje existe. É ou não é verdade? Eu vou te dizer, há igrejas que tomam Santa Ceia com vinho, vinho verdadeiro, aquele vinho com álcool. O vinho tem quanto? Tem que percentagem de álcool? Quem sabe? É? Como? Como é que sabe, irmão? Irmão, estão compreendendo, né? Quem sabe já disse, né? Estão vendo? Há igrejas que tomam Santa Ceia com aquele vinho puro, 12% por aí, para cima, 11,5%, 12% para cima. Então estão compreendendo, né? Como existem igrejas que não deixam todo mundo tomar Santa Ceia. Sabem disso? Sabem disso? Há igrejas onde não é todo mundo que toma Santa Ceia. É ou não é verdade? O pastor é que escolhe. Não, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. São questões doutrinárias, dissensões ministeriais acerca da Santa Ceia. Mas nós vamos ler o que diz a Bíblia aqui. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 11, versículo 17. Diz o seguinte: nisto, porém, 1 Coríntios 11, versículo 17. Diz o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais, ouço quando quer? Na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Em parte o quê? 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso não vos louvo. 23. Porque eu recebi, vamos lá ler 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? Tomou o quê? Pão. 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de quem? De mim. Irmãos, olhem para mim. Vamos ler aí, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o que? O pão. 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de quem? De mim.
25. Até lá 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do nosso sangue. Diga Novo Testamento. Lê lá, Novo Testamento. Olhem para mim agora. Novo Testamento quer dizer novo concerto, nova aliança, nova vida. Repitam comigo. Novo Testamento quer dizer nova aliança, novo concerto, nova vida. Porque a Bíblia está dividida em 2 testamentos: Novo Testamento e Velho e Novo Testamento. E vocês sabem, hoje em dia há pessoas que quando morrem deixam testamento. Deixam o quê? Deixam o quê? Testamento serve de garantia de obtenção da herança. Testamento garante que você vai ter parte na herança de alguém. O testamento. E se a Bíblia tem 2 testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento, é que no Velho Testamento as pessoas, para ter a herança de Deus, para beneficiarem das maravilhas, das bênçãos de Deus, tinham que fazer sacrifícios materiais, sacrifícios de animais, tinham que sacrificar animais, tinham que levar muito a sério as leis cerimoniais. Tinha que haver uma cerimônia, matar o animal, aspergir o sangue, tal. No Velho Testamento tinha que haver um sacrifício de animais. Quando as pessoas pecassem, quando falassem com Deus, tinha que haver sempre derramamento de sangue, tinha que haver sacrifício de animais, queimar. Velho Testamento, velha aliança. Então a herança espiritual, a herança das bênçãos, o benefício daquilo que Deus tinha, só era possível por meio de sacrifícios. Mas o Novo Testamento trouxe nova garantia da salvação, nova garantia das bênçãos. Já não são sacrifícios materiais, já não são animais físicos, mas agora a nossa garantia da herança é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Por isso que é Novo Testamento. Entenderam o que eu disse? Novo Testamento. Então, o que aconteceu aí? Se nós formos para o livro de Mateus, capítulo 26, o livro de Marcos, capítulo 14, vamos ver que, escutem bem, olhem para mim. Eu vou explicar muito bem com detalhe na semana da Páscoa. Jesus Cristo, nós todos sabemos que Jesus Cristo nasceu, cresceu. Jesus Cristo foi o único homem que nasceu a saber o que ia lhe matar, como iria morrer. Ou seja, Jesus Cristo nasceu sabendo como seria a vida dele na terra e até quando é que ele iria morrer, e por quê e para quê. Jesus nasceu para nos salvar, morreu por nós. Então o que aconteceu é que Jesus nasceu, cresceu, pregou o evangelho, evangelizou. Depois Jesus Cristo, lá para 30 anos, foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Depois do batismo nas águas, Jesus vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites a jejuar. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois do jejum, Jesus começa a pregar a palavra, a fazer milagres, multiplicou, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, fez muitos milagres, Jesus Cristo. E quando se aproximava os últimos dias da estadia dele na terra, para ele morrer, ele dirigiu-se a Jerusalém, onde ele iria morrer. Numa sexta-feira, Jesus que entrou em Betânia, sexta-feira, entrou. No sábado não se diz nada. Domingo, Jesus foi ao templo, como era costume. Segunda-feira de manhã, Jesus foi ao templo. O templo estava profanado. Havia pessoas que faziam negócio no templo, faziam negócio na igreja, vendiam animais, faziam trocas na igreja. Os sacerdotes estavam tão pervertidos que faziam negócio dentro do templo. Segunda-feira, Jesus chegou ao templo, bateu, expulsou, disse: não,
o meu templo, a igreja do Senhor, não é um lugar de negócio, será casa de oração. Na terça-feira, Jesus continua a pregar, a fazer milagres, a falar em parábolas, a fazer prodígios. Na terça-feira, na quarta-feira, Jesus Cristo já se aproximava ao fim. Na quarta-feira, Jesus Cristo sentou com os amigos dele. Eu entendo que foi na quarta-feira que Jesus foi em casa de Marta e Maria, que foi jantar com eles lá. Jesus sentou com amigos na quarta-feira. Então, na quinta-feira, no final do dia, foi quando Jesus sentou com os seus 12 discípulos na mesa. Tiveram o jantar, o último jantar juntos, a última ceia juntos. Estava Jesus e os 12. Jesus Cristo sabia que Judas já havia o traído. É bom que nós entendamos isso, que Jesus não foi apanhado de surpresa, Jesus não foi surpreendido, Jesus não foi apanhado por sistemas políticos, econômicos, não. Jesus não foi morto, não porque ele não podia, não porque ele não podia ter evitado, é porque tinha que acontecer, era mister que acontecesse, porque estava escrito, tinha que acontecer. Então, na quinta-feira à noite, Jesus sentou à mesa com os seus discípulos, tiveram a última ceia, e na mesa estava Judas, e Jesus alertou várias vezes, naquele dia mesmo alertou, diz: aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. E calhou, e era Judas Iscariotes que metia a mão no prato, no mesmo momento, no mesmo instante, com o Senhor Jesus Cristo. E foi quando Jesus Cristo pegou o pão e disse: meus discípulos, este pão é o meu corpo, eu vou partir, vocês fiquem a comer. Sempre que for consagrado, não será mais pão comum, pão normal, mas será o meu corpo, que vai sofrer por vocês na cruz. Eu vou levar porrada na cruz, vão me humilhar, vão me cortar, eu vou sangrar por vocês. O que eu quero é que vocês se lembrem dessa minha atitude de amor. Irmãos, olhem para mim, olhem para mim. Jesus derramou sangue na cruz. Quem está dormindo acorda, diga aí: Jesus está voltando. Quem está voltando, diga: Jesus está voltando, você vai ficar. Entenda uma coisa: Jesus se entregou na cruz de Calvário, lhe bateram, lhe cortaram, derramou sangue por nós. João 3,16 mostrou o maior amor. E a Bíblia fala lá mais à frente, Novo Testamento, que assim como Jesus deu a vida por nós, nós também temos que dar a vida pelos outros. Repitam comigo: assim como Jesus, repita comigo, assim como Jesus deu a vida na cruz por nós, nós temos que dar pelos outros. Mas há uma igreja aí que anda aí, vocês conhecem, que não deixa os seus crentes darem a vida por outras pessoas. Que pode ter um familiar de baixa no hospital, na fase terminal. O médico dizer: olha, nós queremos sangue. Eles não aceitam. Vocês sabem, né? Sabem ou não sabem? Conhecem? Não aceitam, não dão. Na fase terminal. Mas Jesus disse, a Bíblia diz que assim como Jesus deu o sangue por nós, nós também temos que dar pelos outros. Temos que ajudar os outros. Ajuda as pessoas, irmão. Ajuda a sua família. Ajuda a sua casa. Vamos ajudar, amém? Então, Jesus pegou o pão, disse: é o meu corpo. E a seguir aí no versículo quê? 25. Diz o seguinte: semelhantemente também, depois de cear, veja o que? Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do...
28, diz o seguinte, versículo 28, leia lá. 1, 2, 3, diz o quê? Leia lá, 28, diz o quê? Leia lá de novo, diz o quê? Pois o homem assim, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esta é a orientação do Senhor. Diz o que? Examina-se, pois o homem assim. Diz o que a Bíblia? Examina-se, pois o homem assim. Então, não é outra pessoa que vai te examinar, vai te apontar. A Bíblia diz: examina-se, pois o homem assim mesmo. Analisa a tua vida, faça uma autoanálise, faça uma introspeção, veja como você tem vivido, veja se você anda na palavra, se anda nos caminhos, veja como você está, examina-se a si mesmo e veja se você está em condições de tomar a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia é para todos aqueles que querem andar com Cristo, no meu entender. A Santa Ceia é para todos aqueles que aceitam Jesus, lutam, se convertem e querem viver para Deus, querem entregar suas vidas para Deus, querem a salvação. E a Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Examina-se, pois, o homem assim. Versículo 28. Então examina-se. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, condená-las-ei quando for ter convosco. Olha para mim, amém? A Santa Ceia tem 3 significados. Diga, 3 significados. Santa Ceia tem quantos significados? O significado passado, no passado. Quando tomamos a Santa Ceia, viajamos para o passado, para a cruz de Calvário. Quando tomamos a Santa Ceia, devemos nos lembrar do sacrifício salvífico de Jesus na cruz. Primeiro significado, diga comigo: quando tomamos Santa Ceia, devemos viajar até a cruz de Calvário e nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Esse é o primeiro significado da Santa Ceia. Segundo significado da Santa Ceia é a comunhão entre os irmãos. Canonia, diga canonia. Diga canonia. Canonia quer dizer comunhão. Diga canonia, quer dizer comunhão. Segundo significado é a comunhão entre os irmãos. Comunhão para com Deus. Comunhão conosco aqui e comunhão para com Deus. Porque quem toma a Santa Ceia tem que ter comunhão para com Deus. Entendeu o que eu disse? Quem toma o quê? Santa Ceia tem que ter comunhão com quem? Com Deus. Diga comigo: quem toma Santa Ceia tem que ter comunhão para com Deus. Diga: eu tenho comunhão com Deus. Segundo significado. Terceiro significado é o antigozo da salvação. A Bíblia diz que todos que vão ser salvos, todos que vão herdar a vida eterna, vão ter um grande banquete. Nós aqui que seremos salvos, encontrar-nos-emos com Cristo. E quando nos encontrarmos com Cristo, Ele vai oferecer um grande banquete a todos que serão salvos. E a Santa Ceia é o antigozo desse banquete celestial que nós teremos com Cristo. Amém? Porque em bom rigor, quem toma a Santa Ceia é um salvo. Em bom rigor. Então, se você é um salvo, você tem comunhão com Deus. Se tem comunhão com Deus, você vai ter esse banquete celestial com Jesus Cristo. E não pode perder isso. Meus irmãos,
Por amor de Deus, você não pode perder a salvação por nada. Você não pode perder a salvação por causa do marido. Você não pode perder a salvação por causa da mulher, por causa dos filhos, por causa de colegas, por causa de amigos, por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de negócio. Você não pode perder a salvação por nada, meus amigos, porque as pessoas te zombam, falam mal de ti, porque as pessoas gozam contigo, porque te chamam nomes. Você não pode perder por nada, e o diabo vai fazer isso mesmo. Diga: eu não vou perder minha salvação por nada, em nome de Jesus Cristo. Ou talvez está difícil a tua vida, está difícil a situação, você pode estar desempregado, até sem dinheiro, sem casa, sem carro. Não perca a salvação, não se desvia, não se venda por nada, mas creia em Deus, guarda a tua vida, esteja sempre em comunhão com Deus, porque enquanto estiver em comunhão com Deus, Ele sempre vai te proporcionar bênçãos. Amém?